Boa noite. No programa desta segunda-feira, a gente entrevista Rômulo Arnaud, professor coordenador regional do Sint Mossoró. Vamos falar sobre o piso do magistério. A gente acabou de saber que médicos de UTIs aqui de Mossoró e de Açu paralisaram as atividades por falta de pagamento. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Agradecendo sempre a audiência de você que nos acompanha aqui em Mossoró, você em Pau dos Ferros, Açu, Natal, Parnamirim. Em todo o Rio Grande do Norte a gente tem audiência aqui da programação da TCM. O assunto hoje é muito bom. Educação. Piso do magistério, o que não deveria ser problema, anualmente se repete a cobrança do sindicato, a resistência do governo de ocasião. A gente vai falar sobre isto com o professor Rômulo Arnaud, que coordena o Sint, que é o sindicato que representa esses trabalhadores da educação do Rio Grande do Norte. A gente recebeu também uma informação sobre paralisação dos médicos que atuam em UTIs de hospitais estaduais aqui do Rio Grande do Norte. O governo se comprometeu a fazer repasses salariais, dos contratos destes médicos referente ao mês de setembro do ano passado. Hoje não cumpriu e os médicos, às 18 horas, suspenderam as atividades. A gente vai detalhar isso daqui a pouquinho, tá bom? Participe aqui do nosso programa através dos contatos que aparecem sempre aqui no canto da tela. Nós temos o Instagram, @Cenário Político TCM, e também o nosso WhatsApp, 98802-8941. Bem, vamos já falar sobre educação. O prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, está cumprindo a agenda em Brasília e, nesta segunda-feira, publicou um vídeo depois de ter recebido um selo do Ministério da Educação. Acompanhe. Estamos aqui em Brasília para receber aqui do Ministério da Educação esse selo aqui, ó, selo de alfabetização na idade certa, certo? O selo do governo federal, reconhecendo o nosso trabalho, o trabalho da nossa gestão de alfabetizar as nossas crianças, viu? Importante evento, grande premiação, o nosso hora está aqui. Pois é, o vídeo é curtinho, mas tem mais informações aqui, a assessoria mandou, informando que a gestão municipal alcançou 100 pontos na soma das 5 dimensões avaliadas pelo selo: gestão e governança, formação de gestores e professores, infraestrutura física e recursos pedagógicos, reconhecimento e compartilhamento de boas práticas e avaliação. A premiação reconhece os esforços empreendidos pelo município na busca pela alfabetização das crianças na idade certa. A iniciativa integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, lançado em 2023 pelo Ministério da Educação. A gente vai falar mais sobre este assunto nesta semana. Ainda falando sobre educação, a rede estadual de ensino retornou hoje às aulas em todo o Rio Grande do Norte. Acompanhe a reportagem. O começo do ano letivo é um momento propício para criar novas conexões e se adaptar aos desafios dentro de sala de aula. A expectativa é que a gente consiga cumprir um ano escolar dentro das nossas possibilidades, né? Infelizmente já está com a tratativa de greve, esperamos que não tenha, porque aí vai nos prejudicar muito. A 12ª Diretoria Regional de Educação e Cultura conta com aproximadamente 30 mil estudantes matriculados nas mais diversas modalidades de ensino para 2025. Hoje nós temos nessa regional 71 unidades de ensino, 52 em Mossoró, as outras 19 unidades de ensino distribuídas nos municípios que compõem a nossa circunscrição, que no caso é Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel, Panema, Governador e Baraúna. A 12ª DIREC conta com 71 unidades de ensino. Destas, 52 ficam em Mossoró e 30 são escolas em tempo integral. Hoje nós temos 30 escolas de tempo integral. 14 escolas de ensino fundamental, dessas
3 de anos iniciais e 11 de anos finais, e nós temos 16 escolas de ensino médio, todas elas com educação profissional. Junto com esse novo ano que se inicia, começa também muitas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. Nós temos uma expectativa muito grande, porque esse ano a rede estadual, em todas as directs, nós estaremos desenvolvendo um projeto de gestão para aprendizagem com foco, né, no 9º ano do ensino fundamental, na 3ª série do ensino médio. E esse projeto ele vai desenvolver atividades de acompanhamento, de formação, bem como essas atividades serão alinhadas àquelas que já acontecem na rede, com o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que atende os anos iniciais do ensino fundamental, bem como também um processo de recuperação e recomposição de aprendizagem. A gente espera que a gente consiga se formar, né, em energias renováveis, que conseguimos trabalhar na área. Nós temos uma professora bem capacitada, que é a Stephanie. Ela nos ensina muito. Esperamos conseguir também passar de ano, não só passar de ano, né, concluir o ano e nos prepararmos bem para o Enem, para conseguirmos cursar a Faculdade dos Sonhos. É isso aí, meu amigo. É um sonho que se inicia, né? Um passo. Mas aí a gente precisa falar de um assunto muito importante, que é o direito dos professores de ter o reajuste salarial. As aulas iniciaram hoje, segunda-feira, mas amanhã tem uma assembleia do SINT para debater sobre o cumprimento do piso do magistério. O professor Rômulo Arnaud, coordenador do SINT Regional Mossoró, está aqui conosco. Professor, o que está acontecendo? Explica para a gente. O piso deste ano precisa ser reajustado em 6,27. Mas aí o governo do estado ainda não se posicionou quanto a este pagamento. O que está acontecendo, professor? Boa noite. Boa noite, Manurro. Boa noite, telespectador. Na verdade, o governo já se pronunciou, né? Agora se pronunciou, ao nosso ver, da pior forma possível, pelo menos na nossa compreensão. Porque nós esperávamos que o governo se pronunciasse no sentido de que, como nos anos anteriores, que reafirmando que pagaria este valor do piso, tanto no início da carreira como em toda a carreira do magistério, seguindo o nosso plano de carreira, que foi aprovado lá em 2006, e que até hoje, né, todos os reajustes, mesmo sendo fracionados, mesmo gerando retroativos, mas foram sempre pagos. E, para nossa surpresa, né, na última sexta-feira, na audiência com a PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado, com a secretária Socorro Batista, de Educação, e com outros membros do governo, o governo disse que, como esse processo está judicializado, o governo não iria, agora, pelo menos enquanto não houver uma decisão no STF, não iria repassar o reajuste dos 6,27 em toda a carreira, como sempre fez. Mas isso prejudicaria uma tomada de decisão do Estado de repassar este piso, esse reajuste para as carreiras? Ao nosso ver, não se sustenta, né? Não tem a menor fundamentação legal, jurídica, etc. Porque, para que o telespectador entenda, é necessário a gente dizer o seguinte, que em 2023, aliás, anualmente o piso é reajustado pelo governo federal, a partir da portaria interministerial, que é uma relação de arrecadação dividida por aluno. Então, se chega-se o valor do custo aluno e, consequentemente, o percentual do reajuste do piso. O governo, né, sempre anunciava o pagamento e, como eu disse, era pago, feito uma lei estadual que concedia o reajuste na carreira. Em 2023 foi feito isso, no entanto, o Ministério Público entrou com ação de inconstitucionalidade da lei que reajustou o piso em 23. Pedindo uma liminar, a desembargadora Berenice Capuchu negou essa liminar, depois foi remetido para o Pleno, e no Pleno o TJRN concedeu essa liminar, atendeu ao pedido do Ministério Público, e com isso cassou o piso em 2023, né, cassou a lei que reajustou o piso. Obviamente, isso foi em 24, isso já tinha acontecido o reajuste de fato, e faltava apenas os retroativos. Então, o efeito prático foi só no retroativo, né? Até hoje, esse piso de 23 consta no nosso contra-cheque, o acumulado desse período. Então,
nós recorremos com uma reclamação constitucional no STF, caiu lá na mão do ministro Fachin. O ministro Fachin provocou a PGE, a Assembleia Legislativa e o governo do Estado, e o Ministério Público, aliás, para se pronunciar nos autos. E a gente espera que nos próximos dias o ministro possa estar tomando a decisão e que essa decisão seja favorável àquilo que o Sintra recorreu, né, reconhecendo a inconstitucionalidade da ação aqui do Tribunal de Contas, aliás, do Tribunal de Contas não, do Tribunal de Justiça do Estado. Ou seja, é verdade que tem uma ação em relação a 2023. Agora, em 2024 não tem nada e não tem nada em 2025. Então, não há impedimento nenhum do ponto de vista legal. Ao nosso ver, a nossa assessoria jurídica mostrou isso na mesa de negociação. É tanto que no final da conversa lá, eles disseram que o governo ia estudar e podia rever. Mas o fato é que o governo, ao tomar essa medida, esperar a decisão do STF, que, volto a dizer, não tem nada a ver com o reajuste de 23, de 24 nem de 25, o governo está destruindo o plano de carreira que foi aprovado lá em 2006. A gente recebeu uma informação do SINMED, o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, que na tarde desta segunda-feira, os médicos das unidades de terapia intensiva, UTIs, do Hospital Regional Tarcísio Maia, aqui em Mossoró, e o Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos, em Açu, decidiram iniciar uma paralisação imediata das atividades a partir das 18 horas, após o governo do estado não cumprir o acordo estabelecido para pagamento dos serviços prestados até esta data. A paralisação afetará o trabalho de cerca de 50 médicos, sendo 40 em Mossoró e 10 em Açu, que estão com os pagamentos de serviços em atraso, sendo que os débitos ultrapassam os 90 dias estabelecidos como limite durante uma audiência com a Justiça Federal. Os médicos já haviam alertado sobre a possibilidade de uma paralisação caso o pagamento referente ao mês de setembro de 2024 não fosse realizada até esta data, 10 de fevereiro. A decisão foi tomada em assembleia realizada no último dia 5. O governo do estado também havia se comprometido a pagar o valor referente a outubro de 2024 até o final de fevereiro, agora de 2025. Esta paralisação é a resposta recorrente da falta de cumprimento de acordos por parte do governo, gerando uma crise de confiança entre os profissionais e autoridades estaduais. Os médicos denunciam não apenas o atraso nos pagamentos, mas também a falta de previsibilidade e o desgaste contínuo devido a acordos que não são respeitados. O SINMED reforça a importância da regularização dos pagamentos para a continuidade dos serviços de saúde, que são, obviamente, essenciais. Está aí mais uma situação em que o governo se encontra em dificuldade para cumprir o acordo, porque o acordado não sai caro, mas não está cumprindo. Vem agora mais um desgaste com relação à classe médica aqui do nosso estado. Vai ter greve na educação? A gente vai saber daqui a pouquinho com o professor Rômulo, porque na saúde já está confirmada essa paralisação. O nosso jornalismo já entrou em contato com o seu Geraldo Ferreira, que é presidente do SINMED, doutor Geraldo. Amanhã a gente vai trazer mais detalhes. Bem, o relatório final da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas deve ser apresentado amanhã, terça-feira. A votação será na quarta-feira, dia 12. No parecer, o senador Romário também sugere a apresentação de 4 projetos de lei para aperfeiçoar a legislação e coibir a prática de fraudes em apostas em jogos esportivos. Acompanhe. A CPI, criada para investigar denúncias de manipulação de resultados no futebol brasileiro, foi instalada em abril do ano passado. Até dezembro, fez 31 reuniões. Ouviu dirigentes de empresas de apostas, jogadores e presidentes de clubes, como Botafogo, São Paulo e Palmeiras. O relatório, que já foi entregue pelo senador Romário à comissão e está publicado na página da CPI, pede o indiciamento de 3 pessoas. O empresário Tiago Chambó, que foi convocado pela CPI, mas não compareceu. Ele é investigado pelo
Ministério Público e pela Polícia Civil de Goiás e apontado como um dos principais financiadores de um esquema de fraudes. Bruno Tolentino Coelho, tio do jogador Lucas Paquetá. Ele foi à CPI, mas conseguiu um habeas corpus para permanecer calado. E William Pereira Rogato, empresário conhecido como Rei do Rebaixamento. Rogato foi ouvido pela CPI em outubro do ano passado e foi preso pela Interpol em novembro em Dubai, nos Emirados Árabes. Ele é suspeito de manipulação de resultados de futebol e campeonatos. A investigação em si já tem muitos, não estou aqui para ficar contando mentira, já tem muitos fatos que não tem nem como eu falar para mim, eu sou inocente. Na reunião desta terça-feira também deverá ser votado um requerimento pedindo informações à Polícia Federal sobre a transferência de William Rogato ao Brasil. O autor do requerimento, o senador Carlos Portinho, quer saber que providências estão sendo tomadas para a transferência do empresário e qual a data prevista para a chegada dele ao país. Ei, Brasil, hein? Até jogo de futebol, meu amigo, tá dando o que falar. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com o professor Rômulo Arnaud. Professor, amanhã, terça-feira, dia 11, tem a Assembleia do SINT, Regional Mossoró e Natal. O que esta Assembleia vai discutir com os professores, já que amanhã é dia de paralisação, né, da categoria? O que deve ser tratado neste momento? Então, a pergunta que você fez, vai ter greve no Rio Grande do Norte na educação? Greve, quem vai definir vai ser as ações do governo, né? A forma como o governo vai dar resposta a esta demanda do piso salarial. Agora, parada vai ter amanhã e eu acho que com grande adesão, né? Tanto aqui na Regional de Mossoró como lá em Natal, vai ter assim eu não tenho dúvida, pela movimentação das redes, a gente tem percebido uma adesão muito grande por parte da nossa categoria. E a orientação é a parada com atividade lá na Assembleia Legislativa amanhã, porque o governo vai fazer a leitura anual, né, na Assembleia Legislativa. Vamos fazer uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa. Se for concedido, nós vamos entrar lá no plenário e vamos fazer a cobrança ao governo para o pagamento do piso, mantendo a carreira, como sempre foi no estado do Rio Grande do Norte. E a gente espera que a governadora, que foi relatora da lei do piso salarial, que tem feito até agora, tem cumprido a lei do piso na carreira, mesmo sendo da forma como foi, que a gente espera que a governadora não destrua a carreira do Rio Grande do Norte. Porque o que é um plano de carreira? O objetivo é estimular os trabalhadores, à medida que os anos vão passando, ele tem mais estímulo para praticar, né, a sua atividade laboral, a sua atividade educacional com estímulo. Então, se você destrói a carreira, você vai pegar o piso, vai transformar num teto. Porque na medida que as outras categorias, só terá reajuste do piso no início, as outras categorias, os outros segmentos da categoria não vão ter, o piso vai ser transformado em teto, o que é lamentável, porque a relatora do piso não pode acabar isso, não deve acabar isso no Rio Grande do Norte. E nós vamos estar na Assembleia Legislativa, vamos fazer a Assembleia aqui em Mossoró, em outras regionais, e eu, por exemplo, vou me dirigir para Natal para participar da Assembleia à tarde, Assembleia Estadual, que certamente vai tirar uma outra data, uma outra Assembleia para discutir o indicativo de greve. Professor, vamos explicar aqui como é que funciona essa questão do piso, porque para este ano o reajuste está em 6,27%, superior à inflação do país, que foi 4,83%, segundo dados repassados aqui nacionalmente, até mesmo pelo Ministério da Educação. O piso para 2025, 40 horas, é R$ 4.867,77. E tem também referente a 30 horas. Tem professores que, ao longo da carreira, da história, ultrapassam esse piso de R$ 4.867,77. No caso, o sindicato cobra que este reajuste ele seja repassado para todos, né? Os que estão no início da carreira e os que estão mais à frente na carreira. E o governo do estado afirma que vai pagar o piso para aqueles que recebem o valor inicial, né, deste piso, para reajustar, que é referente a janeiro. E
O que pode acontecer, na verdade, se o governo manter esta posição, até para outras prefeituras, o sindicato representa também outros municípios, o que pode acontecer? É a estagnação da carreira dos profissionais da educação? O que isso pode acontecer daqui em diante, se isso realmente se manter, professor? Pois é, a gente espera que não se mantenha, que o governo reveja essa posição e que, inclusive, reveja antes da decisão do STF, né? Porque se a liminar, né, da reclamação constitucional nossa for concedida, o governo não terá mais esse discurso e o que pode acontecer é o Ministério Público novamente entrar com outra ação relativa a 2025. O que a gente espera que não aconteça porque já tem uma decisão no STF. Mas se isso acontecer, será horrível, né? Muito ruim. Primeiro pelo o resultado prático disso. Como eu disse aqui, se isso acontecer sucessivamente, Vonulfo, o piso vai achatar tanto, quer dizer, quem está aqui embaixo vai continuar tendo reajuste e quem está aqui no meio em cima não vai ter reajuste. Ou seja, com o tempo, o piso vai se transformar num teto. Tenho certeza que quando a professora Fátima Bezerra aprovou, foi a relatora do piso, a intenção dela não era essa. Muito pelo contrário. O piso está associado, inclusive na lei do piso fala nisso, está associado à carreira. O piso está associado à carreira. E para isso é necessário que o piso seja concedido em todas as classes, em todos os níveis. Esse valor que você falou aí de 4.800 é para 40 horas, mas fazendo a proporcionalidade é 3.600 e pouco o piso no nível médio, né? Então, veja bem, quantas pessoas nós teríamos hoje? A rigor, nós teríamos aí algo em torno de 2.000, de 30 e tantos mil. Só 2.000 pessoas teriam reajuste esse ano. Né? Ou seja, o ano passado nós já tivemos um piso que foi abaixo da inflação, como você relatou, e esse ano foi um pouco acima, até para compensar, né? Compensaria essa perda, e ainda assim isso não está sendo concedido. Qual é o efeito prático sobre os municípios? É óbvio que um prefeito lá do município do interior do Rio Grande do Norte pode raciocinar do jeito que você pensou aí. Ora, se a relatora do piso foi uma das grandes responsáveis pela aprovação do piso, está entendendo que o piso é assim, então eu também me acho no direito de fazer a mesma coisa, o que será muito ruim, né? Porque nós precisamos de um professor valorizado. Veja bem, a massa salarial do professor no Brasil, aumentou consideravelmente a partir da aprovação do piso lá em 2008. Mas ainda assim, um professor do Brasil ganha abaixo de todos os países da OCDE, ou da grande maioria dos países da América Latina, os professores do Brasil. Então, assim, avançamos, mas é necessário continuar avançando. E se você toma uma medida dessa, é o contrário, você começa a retroagir. E nós, enquanto categoria, que nenhum dos governos, nós perdemos esse piso na carreira, nós não vamos perder agora, não é possível, não é lógico perdermos exatamente num governo que foi a relatora do piso. Só para a gente fazer aqui uma observação, professor, eu acredito que é uma das poucas categorias que leva trabalho para casa, porque é de domingo a domingo. Tem o trabalho na sala de aula, mas tem o planejamento, né, professor? Tem que até mesmo gastar o dinheiro para comprar, às vezes, um lápis de quadro, um caderno, na época da pandemia, celular, computador. Existe esse trabalho que não tem hora nem dia, né, professor? Exatamente, além desse trabalho técnico, né, de corrigir prova, etc. e tal, ainda tem a questão do aprendizado. O professor também é um eterno aprendiz, né? Para ele dar boas aulas é necessário estar constantemente se refazendo, se reconstruindo, se aperfeiçoando, lendo, enfim, tendo formação. Então, hoje, inclusive, além da sala de aula, dia de sábado é raro o professor não ter alguma coisa de formação feita pela própria Secretaria da Educação. Então, assim, é de segunda a sábado e ainda tem que fazer essas atividades extras em sala de aula. É óbvio que isso causa, inclusive, muitos problemas de saúde mental. Vonulfo, nós somos a terceira categoria de trabalhador no país que mais se afasta em função da sua profissão. Não sei se vocês sabem disso. Segundo dados do Ministério do Trabalho. Isso é muito grave.
né? Os professores, por síndrome de Burnout, por problema na coluna, problemas nas cordas vocais, enfim, uma série de doenças, eles são muito acometidos e muitos se afastam. Aí, se você não é valorizado, se você não tem tempo para recuperar a sua garganta, não tem tempo para se recuperar fisicamente, né, inclusive com as licenças, etc., então esse professor vai adoecer, inevitavelmente. Nós temos escolas no Rio Grande do Norte que tem 5, 6, 7 professores readaptados. Não tem mais condição de exercer a profissão, estão fazendo outras atividades dentro da escola. Tem aqui informação para você que assiste o cenário político TCM. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, vai realizar nesta terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Assembleia Legislativa, fazer a leitura da mensagem governamental. Durante a solenidade, a governadora vai apresentar um balanço das ações do Executivo Estadual em 2024 e o planejamento para 2025. A leitura ocorre durante o exercício da terceira sessão legislativa da 63ª legislatura. O Legislativo Estadual retornou na semana passada, no entanto, a governadora estava em Brasília e uma agenda organizada antes dessa definição, por isso que ela, segundo o governo, não participou. Mas amanhã vai estar fazendo essa leitura na Assembleia. Bem, a primeira edição 2025 do programa Assembleia e Você, realizada no final de semana no município de Tenente Ananias, localizado no Alto Oeste Potiguar, mobilizou a população da cidade e da região. Mais de 15 mil atendimentos foram realizados nos 2 dias de evento, que chegou para incrementar a programação de emancipação política do município. Acompanhe na reportagem os detalhes com Lamonier Araújo, da TV Assembleia. Distante 409 quilômetros de Natal, a cidade de Tenente Ananias, no Oeste Potiguar, foi a primeira cidade desse ano a receber o projeto Assembleia e Você. Desenvolvido pela Assembleia Legislativa do Estado, a ação contou com dezenas de serviços gratuitos junto à população. Uma ação voltada para todos os setores do serviço público, desde a assistência social, saúde, educação. É um evento bem completo, onde todos nós que fazemos esta casa estamos aqui para levar o melhor para o povo do nosso estado, nessa ocasião especial para o povo de Tenente Ananias. Dona Francisca não perdeu tempo e trouxe a filha para fazer a sua primeira identidade. Vim fazer a identidade da minha filha, que era até mais fácil, porque eu tinha que sair fora, né, era mais difícil. Foi rápido e fui bem atendida e gostei. Já a Isabela viu a movimentação na rua de casa e veio conferir tudo de perto. No PROCON Legislativo, ela tirou dúvidas sobre o direito do consumidor e sobre sua situação junto ao Serasa. No Serasa eu estava vendo o meu nome que está negativado para atualizar. A gente pode ajudar também em mais um serviço a prestar à cidadania e chegar aos consumidores, também aos fornecedores, por sermos órgãos conciliatórios. Nós temos que dar essa orientação para as duas partes. E a gente chega não só em relação ao Código de Defesa do Consumidor, mas também a gente chega agora também com o Serasa. Muitas pessoas não conseguem ou acessar ou saber como funciona a negociação. Então a gente está aqui justamente para tentar levar mais esse serviço da Assembleia Legislativa e deixamos também nossos contatos. Por sermos da Assembleia, temos abrangência para todo o Rio Grande do Norte. Já são 13 edições que a Assembleia Legislativa oferece ações gratuitas à comunidade por meio da Assembleia e Você. Aqui tem espaço para sustentabilidade, presença de forças militares, música para animar os moradores e serviços do próprio município. Tudo isso reunido em um só lugar. Essa é a nossa ideia e é também a ideia desse projeto, é trazer os serviços para mais próximo, mais perto da comunidade. E nós estamos aqui para atender. Movimentação intensa durante todo o projeto. Aqui em Tenente Ananias, dezenas de serviços foram oferecidos à população de forma gratuita e garantindo acesso à cidadania. Muito gratificante, né? Essa parceria que a Noreg tem com os cartórios, em sempre participar de eventos, né, como esse, que é tão importante, da Assembleia e Você. Inclusive, no atendimento a certidões, né, a expedição de certidões de segunda via a pessoas reconhecidamente pobres que não têm condições de arcar com um valor considerável para tirar uma segunda via. No ginásio da cidade, as crianças tiveram atenção para lá de especial. Afinal, por aqui, brincadeira é coisa séria. Nada de celular.
Aqui o importante é ajudar no desenvolvimento dos pequenos com muitas atividades. Nós trouxemos o badminton, o slackline, que não são esportes da convivência, né, dessas crianças. Então nós trouxemos para apresentar, para que as crianças tenham esse contato e que fiquem aqui nesse momento de diversão, de lazer, enquanto os pais são atendidos no projeto. E aí, será que a Rafa gostou? Eu já brinquei aqui 2 vezes. Eu achei muito legal, foi muito bem estruturado aqui. E depois eu ainda vou fazer uma apresentação da flauta doce. A Escola Municipal recebeu um verdadeiro mutirão da saúde. Durante 2 dias, diversas especialidades médicas foram oferecidas de forma gratuita e para todas as idades. Pediatria, ortopedia, cardiologia e também a nefrologia. E diante dessas especialidades, a gente também tem outros serviços, né? Como a odontologia, nutrição, fonoaudiologia, toda a parte da saúde. O deputado Dr. Keginaldo esteve no evento e falou da importância do projeto para o município, que comemora 62 anos de emancipação política. Muita gente tem curiosidade de conhecer a Assembleia, só que muita gente não tem a oportunidade de ir até a capital conhecer a Assembleia. Então a Assembleia está fazendo um papel inverso, está trazendo a Assembleia para perto do povo. Isso é inovação, uma coisa muito importante para as pessoas conhecerem as funções que a Assembleia participa, faz, criar leis, fiscalizar o governo do Estado, fazer cobranças por melhorias e o mais importante é integrar os deputados com a população. É uma parceria da Assembleia com o município, a nossa equipe abraçou aí a causa, a gente dispôs também de alguns serviços em saúde, principalmente cardiologista, ortopedista, pediatra, e aí é tudo para o nosso povo. Bom, né? Tá aí, que a gente registra este momento significativo para a Tenente Ananias e que essas ações possam se espalhar aí por várias outras cidades do Rio Grande do Norte, incluindo Mossoró, né? Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com o professor Rômulo Arnaud, coordenador do Síndico Mossoró. Professor, sempre que vem à tona, no início do ano, o pagamento do piso do magistério vem a dúvida. Quem que paga? De onde vem o dinheiro para esse reajuste? É do Estado, é da Prefeitura, é do Governo Federal? Como é que é a composição para o pagamento deste percentual? Pois é, nós temos o Fundeb, que é um Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que estava na Constituição, só que na parte transitória, e em 2020 ele foi para o corpo da lei da Constituição brasileira. Então, o novo Fundeb, né, o Fundeb Constitucional, na verdade a gente fala de um fundo, mas na verdade são 27 fundos, porque cada estado tem seu fundo, e ao contrário do que muita gente pensa, acha que o Fundeb são recursos federais. Na verdade, a grande maioria dos recursos são dos estados e municípios. Vai para um fundo e retorna de acordo com a quantidade de aluno e a quantidade do valor total desse fundo. É bem verdade que até 2020, a contrapartida da União só era 10% do total do fundo. Por exemplo, se o fundo fosse 300 bilhões, a União entrava com 10%, 30 bilhões. Né? Aí, na discussão, houve um avanço significativo, porque até o final de 2026, até 2026, o repasse aumentou de 10% para 23%. Ou seja, o aporte financeiro que a União hoje está participando desse fundo é bem maior, o que é bom, né? Porque se achava que os estados e municípios não teriam condição de bancar os salários, as escolas, etc. Agora, isso está previsto para os professores ativos, o Fundo de Desenvolvimento da Educação é ativo. Para os aposentados não tem uma receita específica, aí vai ter que ser no caso das previdências próprias, ou no caso do governo do estado aqui do Rio Grande do Norte, uma parte, 100 milhões hoje o governo coloca do Fundo Geral de Recursos do Estado para cobrir as despesas da Previdência. Ou seja, em um ano ultrapassa 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 que o governo do estado coloca para cobrir as despesas dos aposentados e aposentadas. Professor, então, do ponto de vista
possibilidade deste pagamento acontecer. Hoje, o governo tem condições de fazer esse repasse? Os municípios, a maioria deles? Se a gente observar, a maior dificuldade de pagamento do piso nas carreiras tem sido nos grandes municípios, né? Observe, Mossoró deixou de pagar lá em 2022, Parnamirim, São Gonçalo, que agora o reajuste foi só para 20% da categoria, e por aí vai. Isso acontece porque eles têm regime de previdência própria, né? Então, para cobrir essas despesas do reajuste do piso, os estados e esses municípios têm usado recursos próprios para cobrir. Então, é questão de prioridade. Se tem uma lei federal e ela diz que o reajuste do piso tem que manter a paridade e a integralidade, o governo estadual ou municipal, ele tem que usar, né, dos recursos que forem necessários para cobrir. Se a previdência é deficitária, procure consertar essa situação da previdência. Aqui em Mossoró, por exemplo, a previdência ainda não é deficitária. Então, em tese, tem recurso para cobrir as despesas com o reajuste do piso, sem precisar, inclusive, mexer nos recursos gerais. No Estado, mas isso já é histórico, já há anos que o Estado do Rio Grande do Norte usa dinheiro do orçamento geral para cobrir as despesas da Previdência. Então, é uma questão de prioridade, o governo vem fazendo e a gente espera que continue fazendo para cumprir uma outra lei. Só reforçando, amanhã vai acontecer a Assembleia da Educação do município de Mossoró, a partir das 9 horas da manhã, na sede social do Sindicerpon, que fica aqui no Abolição 2. A Assembleia do Sint acontece na sede do Sint, iniciando ali por volta das 7h30 da manhã. Vou mandar um abraço aqui para o Janilson, todas as noites acompanhando aqui a gente. Valeu, Janilson. Quem também está aqui conosco, mandando mensagem, é o Gerson Nóbrega. Fátima Bezerra, com relação à educação, uma avaliação, que está entre os últimos no IDEB. Nós não temos muito tempo para o professor Rômulo fazer esta avaliação, mas ficou aqui, deu a entender o que o professor já falou sobre este assunto na educação durante o programa. Um abraço para o Leonardo Simão, sempre assistindo o programa. Quem também está aqui conosco, acompanhando o nosso programa, é o Niel do Sumaré. Obrigado, Niel. E o João, diretor da UPA do Alto de São Manuel, também sempre aqui conosco. Professor, vou deixar mais 1 minuto e meio para o senhor ficar à vontade e falar diretamente com os professores, as professoras, ativos, aposentados, enfim, e convidá-los também para esta Assembleia amanhã, que vai ser um dia muito importante para a categoria. Então, fica o espaço, desde já agradecendo a presença do senhor aqui no cenário político. Eu que agradeço, sempre que precisar estaremos aqui. Quero me dirigir aos companheiros e companheiras, trabalhadores em educação, os professores, o pessoal do magistério, para amanhã paralisar as atividades nas suas escolas, nos seus ambientes de trabalho e depois participar das assembleias, seja aqui em Mossoró, seja lá em Natal, na regional que você estiver, que tendo assembleia, participe para que a gente possa passar as informações com mais quantidade e qualidade para vocês. Dizer que nós, do Sint, faremos o possível e esperamos que a categoria responda. Porque nada do que nós tivemos até hoje, vamos ouvir, não foram poucas as conquistas aqui no Rio Grande do Norte, sempre foi luta, sempre foi resultado da luta desse sindicato e não foram poucas conquistas, mas também com a participação da nossa categoria. Acredito que não será diferente. As conquistas são resultado das nossas lutas e eu espero que, mais uma vez, a categoria responda à altura, porque a gente não pode, eu digo que é uma virada de chave, a gente não pode perder o nosso plano de carreira, porque isso terá consequências muito ruins, graves, tanto para os trabalhadores da educação do Estado, como também para os municípios. Obrigado, professor Rômulo. A você de casa, a gente agradece a audiência. Lembrando que o programa vai estar daqui a pouquinho no YouTube para você assistir novamente. Uma ótima noite, até amanhã. Um abraço.